Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje vamos iniciar a leitura deste livro, que foi uma encomenda de uma de nossas inscritas aqui no canal, e ela autorizou a publicação dessa leitura para caso alguém mais precise desse livro, tá bom? Então, o livro é esse aqui, Teorias da Etnicidade, seguido de grupos étnicos e suas fronteiras, de Frederic Barth. Nesse vídeo eu vou trazer a leitura do prefácio e da introdução, beleza? Então, vamos ao prefácio. A ideologia jacobina de nossa república, em nome do dogma da unidade do Estado-nação, sempre negou a diversidade étnica da população francesa, uma consequência num país onde a pesquisa em ciências sociais depende especialmente de financiamento público, é que o estudo das relações interétnicas jamais tenha obtido ali um lugar importante. As próprias noções de etnia ou de grupo étnico são suspeitas, especialmente de comprometimento ou de cumplicidade com a ideologia racista. A audácia dos dois pesquisadores que nos oferecem este livro, e suas conclusões demonstram que são conscientes disso, está no fato de terem se questionado e de questionar-nos quanto à significação e à validade de um conceito bem difundido. A bibliografia deles confirma isso nas ciências sociais anglo-saxônicas, quando elas tomam como objeto as migrações de populações de origem e de cultura diferentes e suas relações ao entrarem em contato ou conviverem no seio de uma mesma sociedade global. É compreensível que uma sociedade como a dos Estados Unidos da América, cuja população é quase totalmente originária de uma imigração proveniente de todas as partes do mundo, tenha se preocupado com questões práticas e científicas sucintas pelas relações interétnicas e interculturais. Mas a maioria dos franceses não está interessada em saber que sua nação formou-se historicamente por meio da conquista, da migração ou da anexação de povos muito diferentes e também por uma imigração proveniente de diferentes regiões da Europa Central ou Meridional, inclusive das colônias, de modo que muitos dos cidadãos franceses da atualidade são descendentes de imigrados que se integraram a nós durante o século XIX ou na primeira metade do século XX. Foi necessário, depois da Segunda Guerra Mundial e da descolonização, que nossa república se defrontasse com dois tipos de fenômenos políticos e sociais para que despertasse de seu sono dogmático. O primeiro foi o ressurgimento dos movimentos regionalistas e das reivindicações das minorias etnolinguísticas, qual não foi a surpresa quando se descobriu que na França ainda existiam bretões, bascos, occitanos, corsos, que não admitiam ser reduzidos a sobrevivências folclóricas do antigo regime. Havia então etnias no Estado-nação, apesar da Constituição. Que grande escândalo! O segundo fenômeno foi a imigração, inicialmente encorajada entre 1945 e 1965, em seguida contida e depois reprimida, de operários vindos das antigas colônias, da África do Norte e da África Negra, e o afluxo dos requisitantes de asilo, fugindo dos regimes comunistas e das ditaduras latino-americanas e africanas, sem esquecer os coronéis gregos e os generais turcos. E assim, ao mesmo tempo que se propagavam em nosso país a xenofobia e o racismo sob diversas formas, pôde ter início o desenvolvimento de uma reflexão e de uma pesquisa quanto às relações interétnicas, sem atingir a amplitude que já alcançavam nos Estados Unidos, até mesmo na Grã-Bretanha. O primeiro e grande interesse da obra de Philippe Pouty-Guinard e Jocelyne Streiff
é o de informar-nos sobre as discussões teóricas entre pesquisadores de língua inglesa no que diz respeito ao próprio conceito de etnicidade. Digamos de passagem que gostaríamos muito que os sociólogos e antropólogos americanos tivessem um conhecimento tão extenso e tão aprofundado dos trabalhos realizados na Europa quanto os dois pesquisadores franceses demonstraram ter dos trabalhos americanos. A hegemonia linguística dificulta a reciprocidade no campo da comunicação científica. O segundo, e não menor interesse deste livro, é de tomar partido, não sem nuances, no debate teórico e de se classificar claramente na linhagem fundada por Frederick Barth na década de 1960. É por esse motivo que nos oferece em anexo uma tradução do seu texto introdutório à obra coletiva publicada sob sua direção em 1969, sobre a organização social da diferença de cultura. Barth substituiu uma concepção estática da identidade étnica por uma concepção dinâmica. Ele entendeu muito bem e faz entender que essa identidade, como qualquer outra identidade coletiva, e assim também a identidade pessoal de cada um, é construída e transformada na interação de grupos sociais através de processos de exclusão e inclusão, que estabelecem limites entre tais grupos, definindo os que integram ou não. Então, o que importa é procurar saber em que consistem tais processos de organização social, através dos quais mantém-se de forma duradoura as distinções entre nós e os outros, mesmo quando mudam as diferenças que para nós, assim como para os outros, justificam e legitimam tais distinções. Pois, escreve Barth, em tais processos, os traços que levamos em conta não são a soma das diferenças objetivas, mas unicamente aqueles que os próprios atores consideram como significativos. Desse modo, as mesmas características diferenciais podem mudar de significação ou perder a significação no decorrer da história do grupo, e diversas características podem suceder-se adquirindo a mesma significação. Encarada nessa perspectiva, a etnicidade não é um conjunto intemporal, imutável de traços culturais, crenças, valores, símbolos, ritos, regras de conduta, língua, código de polidez, práticas de vestuário ou culinárias e etc., transmitidos da mesma forma de geração para geração na história do grupo. Ela provoca ações e reações entre este grupo e os outros em uma organização social que não cessa de evoluir. Essa abordagem mais sociológica que etnológica do objeto de pesquisa, representado pelas relações interétnicas, renovou de modo incontestável a problemática e o método, instigando o pesquisador a se questionar como, por meio das mudanças sociais, políticas e culturais de sua história, os grupos étnicos conseguem manter os limites que os distinguem dos outros. É seguindo tal orientação apontada pela obra de Frederick Barth que Philippe Poutignac e Jocelyne Streiff efetuaram suas próprias pesquisas, aliando a investigações de campo uma reflexão teórica, cujo fruto é o presente livro. Depois de apresentar uma história e uma visão geral dos problemas de debates teóricos na atualidade sobre o conceito de etnicidade, eles apresentam no último capítulo uma problemática enunciada nas 4 questões-chave, que, sob meu ponto de vista, marcam um progresso do conhecimento em relação ao texto de Barth. Com efeito, o ponto fraco deste é que os conceitos muito gerais de organização e de interação social são aplicáveis à análise de todo tipo de identidade coletiva, religiosa, profissional, corporativa, política, familiar, de classe social ou de geração, de clube ou de sindicato, de seita ou de congregação. Isto é, toda vez que está em causa um limite entre eles e nós. É aí que se apaga a própria noção de etnicidade.
continua sem resposta a questão de saber o que é especificamente étnico na oposição entre eles e nós, e nos critérios de pertença que fundam esta oposição. Certamente, Barth concorda que traços culturais diferenciadores riscam a linha de demarcações entre os grupos étnicos, mas pouco lhe importando quais, uma vez que podem variar no decorrer do tempo e ao sabor das interações com outros grupos. E é muito rapidamente que ele indica que nos casos de confronto político entre grupos étnicos, quando, de acordo com ele, atenuam-se as diferenças culturais, é preciso dar bastante atenção à revitalização de determinados traços tradicionais escolhidos e à instauração de tradições históricas para justificar os idiomas e a identidade. Parece-me que tal engajamento teórico, muito admissível enquanto hipótese de trabalho, faz-se bastante necessário que se tome o objeto por um determinado lado, negligencia demais o fato de que os traços culturais diferenciadores não são uma coisa qualquer, que eles se formaram no curso de uma história comum que a memória coletiva do grupo nunca deixou de transmitir de modo seletivo e de interpretar, transformando determinados fatos e determinados personagens lendários por meio de um trabalho do imaginário social em símbolos significativos da identidade étnica. E esta refere-se sempre, como indica a definição proposta no início do capítulo 5, a uma origem comum suposta. É por isso que Philippe Pouty-Guinat e Jocelyne Streiff acrescentaram com muita pertinência as questões barthianas dos limites ou linhas demarcatórias entre os grupos e da colocação em relevo dos critérios de pertença na interação social, questões que são colocadas em relação a qualquer identidade coletiva, a questão específica da etnicidade, a da fixação dos símbolos identitários que fundam a crença em uma origem comum. Pode-se ouvir alguém dizer, quando eu era católico, ou antes de me tornar protestante ou ateu, quando eu era de esquerda, ou antes que eu me tornasse de direita, quando eu era cidadão de tal estado, ou antes de me tornar cidadão de tal estado, quando eu era bancário, ou antes de me tornar advogado. Contudo, jamais se ouvirá quem diga, quando eu era bretão, ou valão, ou acadiano, ou tutsi, nem antes de me tornar corso, ou flamengo, ou judeu, ou hutu. Do mesmo modo, os autores deste livro afirmam de modo muito sensato que o que diferencia, em última instância, a identidade étnica de outras formas de identidade coletiva é o fato de ela ser orientada para o passado. Eu o constato entre meus amigos acadianos, tão ligados ao conhecimento de uma genealogia a partir do ancestral chegado da França. Mas este passado não é o da ciência histórica, é aquele em que se representa a memória coletiva, é uma história mítica, ou pelo menos legendária, na qual determinados soberanos, como aquele da grande desordem para os acadianos, a deportação de 1755, tornam-se símbolos destas significações imaginárias sociais, das quais Cornélios Castoriadis mostrou-nos na operação instituinte, criadora de sentido, a organização e a interação sociais. Se, como sugerem as últimas linhas de Philippe Pouty-Guinat e Jocelyne Streiff, a tarefa da pesquisa em antropologia das relações interétnicas é descobrir o sentido. No que me diz respeito, eu não iria buscar tal sentido na relação com os processos de organização social, mas muito preferencialmente na relação com os processos de criação e de interpretação do imaginário social, ou seja, no sistema poético dos agrupamentos humanos. Esse campo é ainda uma floresta virgem onde os sociólogos hesitam em aventurar-se. É verdade que seus instrumentos habituais de investigação não são muito apropriados para nela abrir uma picada. Talvez um trabalho de equipe interdisciplinar que não excluísse a análise literária conseguisse mais facilmente chegar a isso.
E esse foi o prefácio de Jean William Lapierre. Introdução. O debate sobre a imigração, que a partir da década de 1970 ocupou periodicamente o primeiro plano da cena política francesa, parece ter recentemente mudado de natureza. As questões voltadas para a utilidade econômica dos imigrados ou para os custos sociais acarretados por sua presença foram paulatinamente dando lugar a interrogações relativas a uma identidade nacional francesa, além do mais, como uma provocação à integração europeia. Esta evolução, juntamente com a ansiedade que suscita, surge de modo sensível no discurso social sobre a imigração. A imagem do trabalhador imigrado, estigmatizado como o aproveitador que chega para tirar o pão dos franceses ou das famílias prolíficas, denunciadas como bocas a serem alimentadas inúteis para a economia nacional, foi substituída por uma visão dos imigrados como grupos portadores de um projeto coletivo ameaçador. O tema político do perigo islâmico, fantasmagorizado em relação ao caso de Creil ou dos debates sobre a construção das mesquitas, tomou o lugar do tema cultural da incompatibilidade dos modos de vida simbolizado pelo estereótipo do sacrifício ritual do carneiro na banheira. Paralelamente a este deslizamento nas representações, assiste-se a um deslocamento das questões urbanas ligadas à imigração, dos problemas de coabitação e de gestão das relações de vizinhança entre franceses e imigrados, temas centrais da ação dos pesquisadores sociais na década de 1970. Passou-se ao problema das periferias não mais como lugar de divisão e de luta entre franceses e imigrados, mas como espaço de segregação sociotécnica, gerando uma nova categoria de atores urbanos definidos, em parte e do modo mais visível por sua revolta violenta e incontrolada contra a sociedade e o Estado. Certamente, por não terem sido ouvidos os beurs cívicos, organizadores das marchas para a integração, foram substituídos pelos zulus, saqueadores de supermercados. Tal endurecimento das representações sociais e das tensões urbanas ligadas à imigração caminha lado a lado com uma reafirmação constante do modelo francês de integração que se apoiou sempre em um laço suposto indissolúvel entre os aspectos jurídicos e culturais da naturalização do estrangeiro. Diferentemente das sociedades anglo-saxônicas, que atribuem voluntariamente um estatuto oficial à diferença étnica ou racial, na tradição francesa, proíbe-se, de acordo com o que a Constituição prescreve, diferenciar os cidadãos segundo sua raça, sua origem ou sua religião. Assiste-se, assim, a um desnível crescente entre as categorias jurídicas de franceses e estrangeiros, as únicas legítimas nas classificações oficiais e as categorias operantes nas relações sociais sobre as quais se fundam as discriminações em relação àqueles que são recebidos, seja qual for sua nacionalidade, como racialmente ou etnicamente diferentes. Será que tais transformações justificam as profecias mais ou menos catastróficas quanto ao futuro da sociedade francesa, como um mosaico de etnias, e quanto à morte anunciada do modelo de assimilação à francesa? Será que elas convencem as ciências sociais a despertar ou a abrir os olhos da sociedade francesa para a realidade que representaria a presença efetiva de grupos étnicos em seu seio? Mesmo assim, é preciso não tomar as palavras pelas coisas. Na ocorrência de termos como magrebinos ou beurs, para os grupos por eles designados, mas analisar tais processos de designação e de atribuição de identidades como constitutivos do fenômeno que nos propomos a estudar.
Para descrever tais processos de atribuição categorial e de organização das relações sociais a partir de diferenças culturais presumidas essenciais, as ciências sociais anglo-saxônicas dispõem há mais de 20 anos de um conceito, o conceito de etnicidade. Na França, a palavra é carregada de imaginários ligados à imagem repositória de um modelo americano, que eleva a existência de grupos étnicos e sua contribuição a forças políticas no seio da nação. Ele evoca irresistivelmente o espectro de um comunitarismo étnico, totalmente oposto à tradição nacional francesa, que fundamenta a democracia na ligação direta, não mediatizada por grupos, entre o cidadão e o Estado. Geralmente, conclui-se disso, sem maiores exames, que a noção de etnicidade tipicamente americana não é transponível para a análise da situação francesa. Assim, deixemos claro logo de início, a noção de etnicidade tal qual foi forjada não pela sociologia americana, mas de maneira mais geral pela comunidade científica de língua inglesa, consiste amplamente não em atestar a existência dos grupos étnicos, mas em colocar tal existência como problemática, ou seja, em colocar como problemática a consubstancialidade de uma entidade social e de uma cultura pela qual define-se habitualmente o grupo étnico. Teorizar a etnicidade não significa fundar o pluralismo étnico como modelo de organização sociopolítica, mas examinar as modalidades segundo as quais uma visão de mundo étnica é tornada pertinente para os atores. Em lugar da questão tornada lancinante da integração do grupo X ou Y em uma sociedade global que se supõe ela mesma integrada, a problemática da etnicidade propõe outras, aquelas que encontraremos nos escritos de autores como Moerman, quando, como, por que se prefere a identidade X, Drummond, de que forma as pessoas definem a X-itude, ou Barth, de que forma os limites entre o grupo X e o grupo Y são mantidos. É provável que tais questões não pareçam apresentar um interesse imediato para aqueles que procuram soluções rápidas ao que os anglo-saxões denominam problema racial e os franceses problema da imigração. Contudo, elas nos parecem essenciais para colocarmos as bases de uma interrogação verdadeiramente sociológica quanto aos fenômenos interétnicos da França contemporânea. No primeiro capítulo, esboçaremos as condições nas quais o conceito de etnicidade emerge nas ciências sociais americanas no decurso da década de 1950. Nos 2 capítulos seguintes, mostraremos de que forma esta noção é construída no prolongamento de debates mais antigos sobre a noção de etnia e suas relações com as de raça e de nação, mas também a partir de uma retomada do problema da noção de grupo étnico, tal qual era tradicionalmente utilizada em sociologia e antropologia. Um 4º capítulo será consagrado ao exame de diferentes abordagens da etnicidade. E o 5º capítulo delimitará o estado atual do debate, sobre as questões teóricas que ele levanta e sobre aquelas que deixa em suspenso. Enfim, tentaremos em um 6º capítulo uma problematização da noção a partir dos elementos que fundam a especificidade e condicionam a emergência das identidades étnicas. De modo a permitir ao leitor que melhor aprecie as apostas teóricas do debate atual sobre a noção de etnicidade, apresentaremos em uma segunda parte da obra a tradução de um dos textos mais influentes neste domínio, a introdução de Frederic Barth para a obra Ethnic Group and Boundaries, publicada em 1969 e que continua sendo, desde então, o texto mais frequentemente citado nas publicações especializadas. Galera, é isso. Esse foi o prefácio e a introdução desse livro.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Próximo a gente vai começar aqui a parte 1, que ele vai abordar as teorias da etnicidade. Então já fica aqui a minha gratidão à nossa inscrita que solicitou essa leitura, que encomendou essa leitura. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Curta, comenta, compartilhe e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.